Senhoras e senhores, senhorito. Ah, Maria, ficou muito claro. Ah, Maria, ficou muito escuro agora. Senhoras e senhores, sala direcionada para os alunos do oitavo ano de História. Não, oitavo ano do Colégio Avenida Freire, disciplina História, só para manter a ordem dessa bagaça aqui. Não vai parar de balançar, bichinho. Opa aí. Tem roupa aqui. Aqui tem roupa também, ó. Que eu lavei roupa ontem. Aí eu estendi tudo, aí eu coloquei aqui, ó, pra arrumar, depois não arrumei ainda. E essa daqui é vagabundagem minha mesmo, que era pra ter guardado já antes. Não guardei. Enfim, mas não importa, ok? Como eu tinha falado na aula anterior, eu disse, eu vou começar, como a gente tinha falado sobre a Constituição que foi otorgada em 1824, e aí tiveram alguns trechinhos da Constituição que foi falada aqui, né? Eu falei que ia começar com um artigo terceiro da nossa atual Constituição, Constituição de 1988, que é considerado como uma Constituição cidadã e que algumas pessoas do governo falam que é uma Constituição com viés socialista. Então, não é que seja socialista, é uma Constituição que fala sobre a sociedade, né? De você olhar para a sociedade como sendo seres humanos, basicamente. E aí no artigo 3º, as alíneas de 1 a 4, ele vai dizer o seguinte: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso está na nossa Constituição de 1988. É uma Constituição que tem muita coisa, tem muito texto. Mas ela é importante porque fala a respeito de uma série de deveres, de direitos e de deveres também, por que não, né? Tem o artigo 5º também, que ele fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. E aí fala de diversos termos, né? Que são as linhas que vão do 1 até o Ximaria, até o 40, 57, 5, 6, 7, até o de número 78, linha número 78. E aí entre essas linhas fala: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Se não me engano, na Constituição de 1824 não falava sobre essa igualdade, né? Não tinha nada a respeito dessa igualdade. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Alô, PM, pode não, viu? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Olha a ideia de liberdade de expressão. Liberdade de expressão, beleza, desde que não recaia na ideia de você atentar contra alguém, contra outra pessoa, ser preconceituoso, né? Porque é minha liberdade de expressão. Como algumas igrejas evangélicas, inclusive, com lobby de parlamentares,
querem a liberdade deles poderem praticar a homofobia, o racismo, muitas vezes, ainda mais que homofobia e racismo eles foram equiparados. Deixa eu ver outra coisa aqui. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu só fazer uma coisa que eu vou parar aqui rapidinho e já volto. Pronto, voltei. Eu tive que parar porque deu um negócio aqui no computador. E aí ocupou bem a parte que eu estava lendo aqui para vocês, né? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E aí pronto, aí tem várias outras coisas, né? É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. O que é um caráter paramilitar? Aquelas pessoas que se juntam para poder pedir ditadura militar, o retorno à ditadura militar. Milícias paramilitares, os milicianos são paramilitares. É vedada, esse tipo de associação é vedada também. Mas tem até um presidente da república de um país que eu não estou lembrado qual é, que defende miliciano, né? Que já falou que as milícias elas devem continuar atuando livremente aí, porque se o poder público não dá segurança suficiente para a população, os milicianos eles fazem isso. Uma passada de pano da zorra, né? Mas tem gente que se faz de besta. Enfim, aí tem tantas outras coisas aqui e tal. Se vocês quiserem, depois é só vocês jogarem lá. Constituição de 1988. E aí tem lá esse artigo, o primeiro artigo que eu li foi o artigo 3º, que são considerados até os mais importantes, né? Que é o artigo 3º, que fala sobre essa coisa que muita gente diz que é socialista, comunista. Não é. E o artigo 5º, que é esse que tem 78 incisos. Mas que é interessante até para você olhar assim e falar assim, será que isso acontece mesmo no Brasil? Será que realmente estão defendendo isso? Não sei não, viu? Ó, barril, viu, pai? Que miséria. Então, aí a gente começa aqui a partir da página 144, para finalizarmos o capítulo 13 sobre o governo autoritário de Dom Pedro I. Pedrinho miseráveis. O absolutismo, página 144. O absolutismo de Dom Pedro I, reforçado pelo poder moderador, provocou revoltas em diversas regiões do país, mais intensamente em Pernambuco, onde também se faziam sentir a crise açucareira, o aumento do custo de vida, os impostos abusivos e a dependência de produtos importados. Vocês lembram da relação com a Inglaterra aí, né? Por conta da vinda de Dom João para cá, fugindo da França, de Napoleão Bonaparte, ele começou a fazer um monte de acordo com a Inglaterra para que os ingleses pudessem proteger ele, só que aí também vendeu até a alma ao diabo, né? E aí lá em Pernambuco, o que estava rolando nessa época da própria construção dessa Constituição de 1824? Eles estavam tendo uma crise açucareira muito grande, porque diversos países que comercializavam antes com o Brasil, eles começaram a fazer comércio com outros países também produtores de açúcar, como por exemplo as Antilhas Holandesas. Isso fazia com que, se você tem mais gente produzindo, a tendência é o preço baixar cada vez mais por conta da concorrência, né? Se o Brasil está vendendo digamos, hipoteticamente, o quilo do açúcar por R$5, aí chega a galera nas Antilhas e fala assim, aqui custa R$4,50. Aí a galera já vai bater o olho assim e fala, 5 conto ou R$4,50?
gastar os 50 centavos tudo de bala depois, olha. 7 belo. E aí? Então, aí alguns países eles se veem obrigados cada vez mais a diminuir o custo, o valor final, o valor de venda do seu produto, só que o custo de produção ainda é elevado. Ou seja, a margem de lucro, tipo, você gasta isso, se antigamente você gastava isso e arrecadava isso, com essa concorrência, com problemas climáticos também, se a gente for trazer para os dias de hoje, desmatamento, isso, El Niño, Laninha, crise climática, efeito estufa, não sei o que, não sei o que. Isso tudo acaba influenciando as plantações. Então, seu custo de produção está aqui e seu lucro até então está aqui, essas diversas variáveis vão fazer com que o lucro comece a cair cada vez mais, até chegar a um determinado ponto que você não tem praticamente lucratividade nenhuma com aquele produto, até passar um momento que você gasta mais para produzir do que você arrecada. Então isso gera um desequilíbrio. Aí o que é que geralmente as pessoas fazem? Deixam de produzir esse produto aqui e passam a produzir outro, que seja mais barato, ou sair desse ramo. Tal. Então, uma série de questões mercadológicas envolvidas nisso que a gente acabaria entrando numa discussão eterna aqui, que não dá para fazer, infelizmente. Mas enfim, aí a crise açucareira aconteceu por conta dessas questões, de algumas dessas questões. O aumento do custo de vida, os impostos abusivos e a dependência de produtos importados. Lembrando também que com a vinda da família real, com a coroa portuguesa indo para o Rio de Janeiro, levando inclusive a própria capital que ficava em Salvador, acabou indo para o Rio de Janeiro, os estados do Nordeste, as províncias de Pernambuco, da Bahia, de Alagoas, tudo que eles produziam, toda a riqueza que eles acumulavam, eles precisavam mandar boa parte deles para o Rio de Janeiro. Então, por isso que o Rio de Janeiro, por isso que o Sudeste acabou crescendo tanto em tão pouco tempo e o Nordeste foi sendo deixado de lado, foi sendo esquecido. Porque quem precisou bancar as regalias da coroa portuguesa foram os nordestinos. A galera daqui do Nordeste que acabou sendo explorado para poder pagar os cargos, chucrute e os patins de gelo para o pessoal que estava lá no Rio de Janeiro. Sacanagem, né? Vou tentar ajeitar aqui. Não, ficou muito escuro agora. Clareou, pronto. Enfim, pra vocês verem meu peito cabeludo aqui. Falta uma gravatinha agora, né? Senhores! Em 1824, a elite liberal, apoiada pelas camadas populares, pretendia proclamar uma república independente nas províncias do Nordeste, que juntas formariam a Confederação do Equador. Porra, a gente podia ter se livrado de Jair Bolsonaro agora, né, gente? Ó, Nordeste se juntando, se tornando uma república própria, autonomia, um país que é o Nordeste, Norte e Nordeste. Já pensou? Perdeu a oportunidade. O jornalista Cipriano Barata, que havia participado da Conjuração Baiana e da Revolução Pernambucana, teve atuação destacada na Confederação do Equador. Nos artigos publicados em seu jornal, o Sentinela da Liberdade divulgava ideias liberais, criticava o autoritarismo de Dom Pedro I e influenciava outros líderes do movimento. Meses antes do início do levante, foi preso sob acusação de crime de lesa majestade. A lesa majestade, que é uma ideia de conspiração contra o governo vigente. Imagine, não havia liberdade de imprensa, liberdade de expressão naquela época. Hoje em dia, a Constituição de 1988 garante essa liberdade de imprensa, garante a liberdade de expressão, mas mesmo assim a imprensa acaba recebendo diversos ataques por parte de uma galera ensandecida aí, da extrema-direita, conservadores fascistas.
Mas naquela época, pelas críticas que se faziam a Dom Pedro I, que era considerado um governante autoritário, o Cipriano Barata ele foi acusado do crime de lesa majestade, de uma conspiração de falar mal do rei. Então, tipo, o que acontecia durante a ditadura militar também, as críticas que eram feitas aos militares, ao governo dos militares, aconteceu lá no Brasil de Dom Pedro I, enquanto Dom Pedro I era um governante. Aconteceu na ditadura e tem acontecido hoje em dia. Ó, governos autoritários. Na mesma ocasião, Frei Caneca, por sinal, eu tô sem minha caneca aqui, gente. Acabou o café, preciso sair para comprar. Terminar de gravar essa aula aqui. Vou salvar, fazer todo o negócio que eu vou no mercado ali comprar café. Precisando. Na mesma ocasião, Frei Caneca, que também havia participado da Revolução Pernambucana, passou a publicar o jornal Tufts Pernambucano, em que fazia sérios ataques ao imperador. E a gente tem aqui o zoom. Os jornais Sentinela da Liberdade e Tífios Pernambucano tiveram um papel central na crítica ao autoritarismo de Dom Pedro I. Atualmente, que importância você atribuiu ao papel da imprensa em analisar de maneira crítica e imparcial as decisões e medidas dos governos? Explica o seu ponto de vista. Para pensar assim, qual é o papel da mídia, tanto essa imprensa escrita, essa mídia escrita, jornalística, quanto a mídia televisiva, a mídia radiofônica, os podcasts, dos streams, que estão hoje bastante na moda, com a influência que eles têm dentro dessas decisões, dessas medidas do governo, a forma que eles criticam ou que eles apoiam. Dá para fazer uma comparação também sobre quais jornais pregam medidas ou falam mais a respeito das verdades, quais são aqueles que escondem essas verdades. Globo lixo, tal, não sei o que. Sim, a Globo faz muita besteira, apoiou a ditadura militar, Roberto Marinho apoiou. Defende uma política neoliberal como a de Paulo Guedes, que Paulo Guedes pode falar merda o tempo todo, fazer besteira o tempo todo, mas a Globo continua lá, opa, tá ok isso daí, lançando o Luciano Huck à presidência, que vai seguir a mesma cartilha neoliberal de Paulo Guedes. Sim, mas será que as críticas que faz ao governo Bolsonaro são críticas infundadas em relação ao meio ambiente, em relação ao papel do governo sobre o que está acontecendo lá no Amapá, que eles se silenciam? E aí? Será que todas as críticas são válidas a esse governo? Será que algumas são exageradas? A forma que o pessoal que defende o governo fala que, meu Deus, essa pandemia não é isso tudo que está acontecendo, não. A mídia que está fazendo terrorismo com a ideia de pandemia. Ou será que é o governo que não está tendo capacidade suficiente para poder controlar, ter esse controle social em relação à pandemia? Será que 160 mil mortos, 165 mil mortos não quer dizer nada no país? Será que mais de 5 milhões e 500 mil pessoas infectadas não significa nada nesse país? O professor de vocês pegou Covid, eu peguei Covid. Fiquei 1 semana e meia sem conseguir sentir cheiro de nada. Tinha dor de cabeça todo dia, tive febre durante uns 4 ou 5 dias seguidos, dor de cabeça durante uns 6 dias, dor de garganta durante vários dias também. Descia para ir colocar o lixo lá fora, voltava completamente ofegante, com falta de ar. E eu tenho histórico de atleta. Eu joguei basquete durante mais de 10 anos, hoje em dia eu não estou pedalando desde que começou a pandemia por conta desse medo de sair de casa. Não estou pedalando, mas praticamente todo dia eu pedalava, então uma saúde aparentemente boa. Mesmo assim,
ainda que não foram sintomas graves, ainda que eu não chegue a ser hospitalizado nem nada, mas são sintomas preocupantes. Então, tipo, uma pessoa próxima de você pode pegar e morrer. Uma amiga de minha avó morreu. E aí tem um ser humano que se diz líder maior da nação que fala que uma gripezinha, que é conversinha, essa coisa de pandemia, que só vai ter 800 mortes, que nem o H1N1. Vai ter menos mortes que o H1N1 em 2012, sei lá. 165 mil mortes. As 800 que ele tinha falado lá atrás. Enfim. Página 145. Em 1822, a oposição se intensificou quando o imperador ordenou a substituição do governador de Pernambuco, Manuel Paz de Andrade, latifundiário que defendia o liberalismo e a autonomia das províncias. Autonomia das províncias no Nordeste, no caso. A população pernambucana não aceitou o novo governador e durante 2 anos rejeitou outras substituições impostas ao governo da província. Dom Pedro queria nomear novos interventores, novos governantes para essa região de Pernambuco, lembrando que cada província tinha como se fosse uma espécie de governador, né? A mando do Dom Pedro, a mando do rei. Só que aí, cada interventor desse, cada pessoa dessa que o imperador ordenava que fosse o novo governador local, tipo, a população falava assim: aqui não, papá, não mande esse pedaço de bosta pra cá não, que eu não quero não. Então, durante 2 anos, rejeitou outras substituições impostas ao governo da província. Paz de Andrade, mantido no governo com apoio da elite agrária e das camadas populares, proclamou a Confederação do Equador em julho de 1824, sob a forma de república, e convocou para agosto uma Assembleia Constituinte. Obteve a adesão do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. A frágil identidade entre os interesses da elite agrária e das camadas populares, que eram os negros forro com a ideia de alforriados, brancos pobres, mestiços, etc., desapareceu quando os líderes revolucionários demonstraram a intenção de abolir o tráfico de escravos. Surgiram assim divisões internas que enfraqueceram o movimento. Vocês viram? Então, a Confederação do Equador, ela defendia uma república, uma formação de uma república, só que se mantendo o regime de escravidão. Quando o governo central, quando o governo de Dom Pedro, claro, através muito da influência da Inglaterra, da pressão da Inglaterra, que chegava e falava assim: ó, vocês mantiverem a escravidão, eu vou deixar de comercializar com vocês. Então, o governo central, o imperador, ele começou a pensar na possibilidade de se acabar com a escravidão, né? Aí, o que é que isso fez com que essas camadas mais populares da sociedade, que inicialmente estavam ali defendendo essa república da Confederação do Equador, eles começassem a debandar, a sair um pouco, falar: pô, é interessante essa ideia de república, mas a Confederação do Equador, a galera de lá de Pernambuco, está defendendo a continuidade da escravidão. E a gente está precisando ter uma liberdade quanto a isso. Tem que acabar com isso daí, tá ok? Tem que acabar com isso. Então, eles começaram a se afastar dos ideais da Confederação do Equador e voltaram a se aproximar aos ideais defendidos pelo imperador, graças a essa pressão que a Inglaterra fazia contra eles para poder acontecer a abolição. Então, essas diversas divisões internas, elas começaram a enfraquecer esse movimento da Confederação. A repressão não tardou, obtendo apoio militar e financeiro da Inglaterra para atacar Pernambuco. Ó, os filha da puta dos ingleses novamente aí se metendo na zorra toda que acontecia aqui no Brasil. Ih, não pode falar palavrão não, foi mal.
Então, houve apoio militar e financeiro da Inglaterra para atacar Pernambuco pelo litoral, enviando tropas do exército brasileiro por terra. Então, ó, você tem a galera subindo por terra, ali, saindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, pegando na Bahia, e parte da Bahia não quis aderir, inclusive, à Confederação do Equador. Então eles foram subindo até alcançar Pernambuco. Outra parte vinha por meio marítimo, né? Atacando sobre todos os flancos, digamos assim. Então, Dom Pedro acabou sufocando, essas ações de Dom Pedro da Inglaterra acabaram sufocando o movimento entre os meses de setembro e novembro de 1824, sendo que o próprio Paz de Andrade ele conseguiu fugir, mas vários outros líderes que participaram dessa idealização da Confederação do Equador acabaram sendo condenados à morte, como foi o caso do próprio Frei Caneca, que participou lá da Revolução Pernambucana e que foi um dos organizadores também dessa Confederação do Equador e que foi um intenso crítico ao governo do imperador autoritário Dom Pedro I. Frei Caneca acabou sendo fuzilado no ano seguinte. Inclusive, é interessante assim, ó, essa imagenzinha que vocês veem aqui no canto do livro. Frei Caneca, um dos livros da Confederação do Equador, foi executado por fuzilamento. Apesar da sentença determinar a execução na forca, nenhum carrasco aceitou essa tarefa. Imagine, galera, enforca ele e tal, não sei o que. O carrasco, não vou, não quero, não dá, não rola. Aí chegavam os militares lá, os filhos da puta assim, com a arma na mão, assim, bora fuzilar a petralhada aí do Acre. Peraí, não, tá, o governo autoritário errado, foi mal. Era o governo autoritário lá de Dom Pedro, que queria dizer, né? Que acabou fuzilando o Frei Caneca. A violenta repressão à Confederação do Equador, a falta de solução para a crise econômica que vinha desde o período colonial e a dependência econômica da Inglaterra aumentavam a impopularidade do imperador em quase todas as camadas da sociedade brasileira. O desgaste político foi agravado em 1826, quando Dom João VI morreu em Portugal. Dom Pedro era o seu sucessor natural, deveria então assumir o trono português como Dom Pedro IV, título que chegou a acumular com o do imperador do Brasil por um breve período, né? Durante um determinado período ele foi rei de Portugal e do Brasil, mesmo estando único e exclusivamente aqui no nosso Brasil, um país tropical. Percebendo que a dúvida entre ficar ou partir prejudicava ainda mais sua imagem diante da sociedade brasileira, Dom Pedro I abdicou do trono de Portugal em favor de sua filha de 7 anos, a princesa Maria da Glória, e prometeu em casamento ao irmão Dom Miguel, sua própria filha, casar com seu irmão. Incesto, pedofilia. Dom Pedro não era certo não, viu, velho? Que ocuparia o trono até que a princesa se mudasse para Portugal e atingisse idade para casar. A Guerra de Cisplatina. 2 anos depois, a impopularidade de Dom Pedro I se tornou irreversível, com a derrota do Brasil na guerra contra a Cisplatina. A gente não vai entrar muito nessa ideia da Cisplatina, que se tornou depois o Uruguai, mas acabou tendo importância, sim, para o fim desse primeiro reinado de Pedrinho. A região foi anexada por Dom João VI no ano de 1821, mas a população local resistiu bravamente durante 7 anos, o que custou muitas perdas humanas e financeiras, sabendo que toda vez que algum país se envolve em guerras, acaba tendo perdas
não somente humanas, como bastante financeiras também. Afinal de contas, você precisa investir no poder bélico dos militares e investir na manutenção deles nesses locais. Alimentação, roupa, o salário deles que é pago também a eles, é pago à família deles também que fica no Brasil. Tá? Então, isso acabou gerando muitas perdas financeiras a Portugal, ao Brasil. Aliás, Portugal. Em 1828, com a mediação da Inglaterra, o Brasil reconheceu a independência do novo país formado na Cisplatina, que foi a República Oriental do Uruguai. Essa parte dos casamentos no Brasil Imperial eu vou pular, que é a página 147, para a gente finalizar aqui com a crise política se aprofundando. E o que aconteceu aqui, professor? Que miséria, demônio. Peraí que eu tô coisando o negócio aqui, pronto. Também no ano de 1828, em Portugal, Dom Miguel deu um golpe de Estado. Safado! Dom Miguel deu um golpe de Estado. O irmão de Pedrinho, que ia casar com Maria de Glória, Dom Miguel deu um golpe de Estado para ocupar o trono, provocando uma guerra civil. Dom Pedro I, na tentativa de garantir que as tropas portuguesas se mantivessem fiéis à princesa Maria da Glória, a sua filha, passou a enviar grandes quantias de dinheiro para Portugal. O endividamento do Brasil aí aumentando. Culpa de quem foi? Os portugueses safados, europeus safados, rebanho branco. O que gerou protestos no Brasil. Na imprensa eram cada vez mais intensas as críticas ao governo imperial. Você vê, o próprio irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, ele deu o golpe. E o Dom Pedro acusou esse golpe. Então, o Dom Miguel estava lá prometido, tal, mas Dom Miguel só iria governar o Portugal até a Maria da Glória atingir os 18 anos. Então, pelo menos mais 11 anos pela frente aí que o Dom Miguel teria. E ele simplesmente chegou assim, tacou foda-se pra isso e falou assim: não, meu irmão, tô cansado de esperar. Não quero esperar mais não. Já era, já foi. Você que se lembra, seu pau no cu. Você que se lembra, parceiro. Coisei o negócio todo errado. E aí, com uma forma de tentar controlar ainda esse poder em Portugal, que, claro, com a presença de Maria da Glória lá como imperatriz de Portugal, quem na verdade acabaria tendo controle sobre os dois países seria o próprio Dom Pedro I, né? Na imprensa eram cada vez mais intensas as críticas ao governo imperial. As tensões se agravaram com o assassinato do jornalista de oposição, Líbero Badaró, na cidade de São Paulo, em 1830. O crime ficou sem solução, recaindo as suspeitas sobre Dom Pedro I que ele teria mandado assassinar o Líbero Badaró, até mesmo porque era ideia da oposição. Era alguém que estava batendo no governo lá o tempo todo, falando assim: esse filho da puta tá querendo cagar a zorra do Brasil todo. Então, tem que botar ele pra fora, meu irmão. A gente precisa ter uma autonomia aí, porque ficar ligado a ele aí não tá dando certo. Apesar de que não havia provas suficientes para poder acusar Dom Pedro, mas todo mundo sabia que existia uma inimizade muito grande entre os dois. No momento de sua morte, Badaró teria pronunciado uma frase que o tornou um símbolo do liberalismo no Brasil, que é: morre um liberal, mas não morre a liberdade. As atitudes autoritárias se multiplicavam. Em março de 1831, na tentativa de acalmar as revoltas, principalmente em Minas e no Rio, Dom Pedro I convocou novos ministros, todos brasileiros e de ideais liberais, querendo engalbelar a galera, dizendo assim, chamando o centrão pro lado dele, né, concedendo lá os ministérios para a galera do centrão, para os liberais.
Como Dom Pedro convocou novos ministros, como os protestos continuaram, o imperador demitiu o chamado Ministério dos Brasileiros e nomeou o Ministério dos Portugueses, formado unicamente por membros do Partido Português. Tipo, o cara tinha nomeado brasileiros, como uma forma de tentar acalmar um pouco esse processo de revolta. Só que ele viu que não deu certo e ele tacou assim pra isso. Fala assim, né? Tá certo, botei o brasileiro aí, que vocês estavam pedindo, vocês não gostaram, agora é que vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Botou a galera brasileira toda pra fora, nomeou todos os ministros portugueses, Partido Português. Sacanagem, se lenhou. A reação popular foi imediata. Vou derrubar esse governo, esse rebanho de corno aí, viu? 7 de abril de 1831, sem condições de solucionar a crise política, Dom Pedro abdicou em favor do seu filho de 5 anos, Dom Pedro de Alcântara, que ficou no Brasil sob a tutela de José Bonifácio, amigo pessoal estadista de confiança do imperador. Dom Pedro, essa mania dessa família fugir, né? Dom João já tinha fugido de Portugal para vir para o Brasil, fugindo dos franceses. Dom Pedro fugiu dos próprios brasileiros e voltou lá para Portugal. Deixou o filho de 5 anos de idade para se tornar o futuro rei do Brasil. E aí, sob os auspícios, sob a tutela de José Bonifácio, né? Dom Pedro I acabou morrendo de tuberculose 3 anos depois, em setembro de 1834, lá em Portugal, para onde foi após abdicar. O legado do seu governo foi a consolidação da emancipação política do Brasil no cenário internacional, com reconhecimento externo da soberania do país, né? Essa liberdade conquistada realmente. No cenário interno, preservou a unidade nacional por meio da repressão aos movimentos liberais e às revoltas sociais recolonizadoras. Aliado das elites, o governo de Dom Pedro não estendeu a cidadania aos grupos sociais mais pobres e manteve intocada a questão da escravidão. Mesmo em um determinado momento que ele começou a sinalizar, inclusive o que acabou gerando uma divisão dentro da Confederação do Equador, no final das contas, Dom Pedro se manteve junto às elites, aliado às elites, que era quem financiava a própria manutenção do seu poder, e ele manteve o regime de escravidão no país. Tipo, a gente vê que a Amazônia está pegando fogo, mas o governo continua deixando o bicho rolar solto lá porque ele é aliado da galera da agropecuária, que quer mais é que a Amazônia pegue fogo para poder criar pasto. O Pantanal pega fogo para criar pasto. Por sinal, nosso querido presidente da República chegou e falou que ia dar os nomes dos países europeus que compram a madeira ilegal do Brasil. Poxa, que bom. O professor está elogiando a ação do governo. Só que se você sabe quem é que compra, você sabe também quem é que vende. E aí? Não vai dizer também quem é que está vendendo, não? Quem é que está desmatando? Quem é que está tirando essa madeira ilegalmente para poder vender? Não. São seus amigos, né? São os mesmos madeireiros que, graças ao que algumas resoluções do governo permitiram que a fiscalização e a autuação, as multas, deixassem de acontecer, né? Poxa. Tipo em relação ao combate às drogas, né? A galera não vai atrás do traficante, vai prender o usuário. Sim, mas e aí o traficante que tá lá no alto do morro? Ou mais que isso, a galera que financia esse traficante, para o traficante poder trazer as drogas para cá, as armas e tal, que algumas vezes é uma galera que é ligada aos milicianos que estão no governo, nos governos, né? Em geral, não somente o governo federal, mas
lá no Rio de Janeiro, na Bahia, no Maranhão, tal, independente de onde for. As forças políticas conservadoras permaneceram no poder, mantendo-se a mesma estrutura social do período colonial: domínio dos grandes proprietários de terras e de escravos, escravismos e economia agrária exportadora. Enfim, finalizamos essa aula por aqui. Beleza, galera? Valeu, falou, tchau. E não me mandem me prender, viu? Por ficar falando mal do governo. Tchau.